Então, Neto, o que é que tu queres de mim? Queres-me Então, fazer uma entrevista, é? é mais ou menos. Então, lembras-te daquele livro de história de Portugal que tu me tinhas dado? Eu não te dei emprestado, que aquilo é Claro. uma relíquia Sim, sim. para as futuras gerações saberem o que se passou Claro. na história de Portugal. Mas é um bom livro da história de Portugal e já sabes que é um tema que eu muito gosto e que nunca fica desatualizado. Pois não? E é bom a gente lembrar-se da história, não é só lembrar-se do presente. Claro. Também tem a ver com o passado, também faz parte da nossa história. Pois, na minha disciplina de História, nós falámos da figura de destaque e promotor de Estado Novo. Sabes de quem fala? Falas de Salazar, como é que se diz? Ditador. Não é ditadura, da República, pronto. Estado Novo. Estado Novo, Sim. pronto. No meu livro deste ano li um excerto de um manual da segunda classe que me fez pensar em ti. Sabes porquê? Eu sei porquê, porque eu sou velhota e já tenho muito conhecimento da minha cabeça. Pois. E já passei por essas coisas todas. Pois. Então, sabes... Eu não tenho só teoria, mas também tenho a prática. Sabes que por coincidência, nesse meu tal livro de história, tem escrito um excerto de um livro do manual da segunda classe. E sabes que ele foi escrito no ano em que tu nasceste, 1937. E no teu livro, tal como no excerto, fala de Salazar, como se ele fosse o salvador da pátria. Olha, eu vou-te explicar. O Salazar só foi pena estar tanto tempo só foi pena estar tanto tempo no governo. Se eu estivesse menos tempo, a coisa tinha corrido melhor, porque ele foi na época dele, foi o salvador da pátria. Foi porque as finanças estavam na bancarrota e o Salazar conseguiu pôr ordem na caserna. Foi. E ele só foi destituído quando tu tinhas 31 anos. Pois, 31? Sim. 1968. É. E Mas ele fez coisas muito boas, que é que pensas? E também... Olha, pôs ordem no país, que não havia ordem. Fez muitas coisas, fez pontes, fez escolas. Olha que eu aprendi numa escola que era um edifício particular. E ele, depois disso, portanto, eu com 11 anos, 11, 12 anos, saí da escola. Mas depois, os futuros alunos, depois de mim, já foram para escolas novas, com outras condições. E pronto. Nem tudo estava bem, mas havia coisas que estavam bem. Ele só teve um defeito. A meu ver, daquilo que eu tenho conhecimento, é que esteve tempo a mais no governo. Se tivesse estado menos tempo, e depois tinha uma coisa má, que era a PIDE, que nós aqui não nos fez diferença nenhuma, porque aqui não havia políticos. Os políticos eram mais nas cidades e havia um ou outro, mas nós aqui em Pinheiro tínhamos informadores da PIDE. E é verdade que ele foi estadista que teve mais tempo no poder? Segundo dizem, foi. Segundo dizem, foi. Olha, eu vou-te explicar como era no tempo de Salazar. Agora são as juntas de freguesia, não é? Antigamente não. A pessoa que estava à frente da freguesia era regedor. E tinha o cabo de ordens, que era um ajudante dele, que ele precisava de qualquer coisa com as pessoas, ele é que ia dar os recados, por um lado e por outro, e depois o agravante de que ele era um dos informadores da PIDE.
Avó, tanto no teu livro como no meu, fala como Salazar construíram estradas, escolas, pontes, canais, redes telefónicas, aquedutos e barragens. Tu tinhas essa visão de grandes feitos na época de Salazar e o que é que te diziam os teus pais sobre ele? Coitados dos meus pais. Sabes o que os meus pais queriam? Era dar pão aos filhos. Porque eles não tinham, era a preocupação deles, era criar os filhos, eles política não se metiam. A política para eles passava ao lado. Olha, daquilo que eu sei, portanto, esse homem era informador da PIDE. A PIDE era uma polícia do Estado, em que andava a escutar, estava um grupo de pessoas num café, que nessa altura nem sequer estavam no café, mas bastava que se juntassem, nem havia cafés, não havia nada, alguma vez. Então, a PIDE tinha vários informadores que andavam por aqui e por ali, a ouvir as conversas das pessoas, a ver se falavam mal do governo, e quem falasse mal ia para o cilindro, ia para a prisão. Sim. E foram para lá muitos. E Salazar também fazia coisas más? Olha, o Salazar, daquilo que eu sei, era um homem pobre. Ele não era um homem rico. Não era como estes políticos agora, que enchem o saco e põem-se a andar. Ele era um homem, olha que eu fui a um funeral de uma irmã, era uma irmã, de uma irmã dele, a Santa Combadão, e a casa dele era uma casa pobre. Não era nenhum palacete, não era nenhuma vivenda com piscinas, não era nada. Era uma casa de pessoas, porque eles tinham bens próprios, que não foram adquiridos com o governo, por aquilo que eu sei. Não foi por causa do cargo dele como primeiro-ministro que ele arranjou fortuna. Ele já tinha dos seus pais, da família, como tantos outros. E, avó, achas que as pessoas viviam melhor nessa época do que agora? Ou não? Depende do ponto de vista do que é viver bem ou viver mal. Havia fome. Nós, se quiséssemos à segunda-feira ir para a escola, a nossa mãe tinha que lavar a roupa para a gente vestir, porque nós não tínhamos. Não tínhamos. Ainda na casa dos meus pais não me posso queixar muito, porque havia 2 ordenados, pequeninos, mas havia 2 ordenados, que os meus pais eram empregados do caminho de ferro. Mas havia casas onde não entrava nada. Eram, por exemplo, antigamente, eram famílias muito numerosas, que tinham muitos filhos, e os filhos começavam, se for preciso, ainda antes de entrar na escola, já tinham andado a trabalhar, agarrados atrás dos pais, porque era muita miséria. E sabes como é que era a vida das pessoas? Por exemplo, havia fazendeiros, homens que tinham muitos terrenos, não é? Esses terrenos eram alugados a caseiros. Esses caseiros era-lhe imposto ou davam em milho, ou em feijão, e eles muitas vezes chegavam, quando o tempo não dava para ter, por exemplo, para haver milho suficiente para fazer retorno ao patrão, eles próprios tinham de ir comprar, para dar ao patrão. E eram caseiros. Agora já não há caseiros. Portanto, se formos a ver, agora a vida acho que está demasiado facilitada em relação ao antigo, mas pronto.
São os tempos. Ok. Eu sou do tempo em que não havia telefone, não havia televisão. A primeira televisão, ou antes a segunda, acho que a segunda televisão. A segunda televisão foi a que o meu pai que a pôs. O meu pai foi dos primeiros a pôr a eletricidade aqui em casa. A gente não tinha. Se queríamos ir à água, tínhamos de ir com um caneco à cabeça, buscar a água, se eu a 100 metros ou 200 metros. Não havia água canalizada, não havia nada. Pronto, a água canalizada também não é de há muito tempo, mas de qualquer maneira, agora vive-se melhor, mas ao mesmo tempo vive-se pior, porque as pessoas, olha, não têm respeito uns pelos outros. No tempo de Salazar, ainda há pessoas hoje que não são do tempo de Salazar e que dizem quem cá era o Salazar. Para quê? Para pôr ordem nesta bagunça toda? Isto é uma bagunça. Olha, vou-te dizer, se a tua mãe te der um estalo, se tu merecesses e a tua mãe te der um estalo ao teu pai, tu sais fora, vais à GNR e queixas-te, e os teus pais lixam-se. Antigamente era fome, porrada e era o que calhava. E ninguém se queixava. Pois, agora quer dizer, agora não é liberdade, agora é libertinagem, sabes? As pessoas passaram do 8 ao 80. Passaram do 8 ao 80, isto é assim. Eu vou-te contar aquela história de como havia fome, aquela história que eu te contei há bocadito, aqueles dois rapazitos. Era uma família que tinha 10 filhos. 10. E claro, não havia pão. Sabes que antes o pão, não havia pão de trigo, não é como a gente agora compra, não é? Que vai à padaria, compra os pães. Era só broa. E era quem podia. E então, nas casas das pessoas havia normalmente na cozinha, que as casas eram pequeninas, normalmente na cozinha o pão cozia-se e dava para ir para 15 dias, era o tempo que não se comesse, que se houvesse muita fome ia primeiro. Mas então havia uma tábua pendurada no alto do teto, onde se punham as broas. As broas de pão, para quê? Para as pessoas não chegarem lá aos pequenitos. E então, na nossa casa nunca houve, não posso queixar que houvesse fome, não havia fartura, não havia iogurtes, não havia nada de nada, mas fome propriamente não havia. E então, dessa família, eram uns 10 filhos, 2 rapazitos eram pequenos, foram à minha mãe pedir pão. Eles não pediram um bife, não pediram um chocolate, não pediram pão. Para quê? Para matar a fome. E então a minha mãe disse: olha, meus meninos, eu vou cozer o pão de tarde, venham cá que eu dou-vos pão. E eles, em vez de levar a broa para casa para os irmãos também, para ajudar para os irmãos também comerem, não. Sentaram-se debaixo de um sobreiro, aí a uns 50 metros da casa, sentaram-se debaixo do sobreiro e comeram a broa de pão toda. Não ficou nada para os outros irmãos. É só para saber a fome que havia nesse tempo. Está bem? Obrigada. Correu bem a entrevista? Vocês é que sabem. Agora, eu acho que sim. Agora precisas de... Então o que é que queres que... Bom dia! Até à próxima. Bom dia! Havia muito mais coisas para contar.
Até já. Mas tem de ter assim, não pode ter assim 10 minutos. Pois, está bem. Tu depois, É se que ficamos aqui o dia se inteiro. houveres coisas que não te cheirem, Está bem, obrigada. Corta. Está bem. Adeus. Tchau. tchau, bambino. Tchau.